Se você fosse começar a investir hoje, quais seriam 3 exemplos de ações que você investiria? Legal. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, pessoal. Mas eu acho que é importante, assim, aí a gente poderia estar falando de ações aqui de uma maneira avulsa, né? 3 empresas que a gente gosta, mas a gente pode estar falando também, pensando aqui numa composição de uma carteira. Se eu fosse fazer 3 ações aqui, né? Então, acho que uma das primeiras ações que eu comprei quando eu comecei, uma ação que eu tenho até hoje e gosto, é a ação da... Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Albo Podcast. Já vão se inscrevendo aí no nosso canal, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse link para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou Diego Albuquerque, um dos anfitriões aqui do Albo Podcast. Tenho aqui também meu irmão Bruno Albuquerque. E aí, Bruno? E aí, pessoal, mais um episódio chegando e hoje está imperdível. Vocês acabaram de ver um pequeno spoiler do que vem hoje e eu acho que a gente vai aprender a investir, Diego. Exatamente. Se você ainda tem alguma dúvida sobre investimentos, hoje a gente vai receber aqui um grande profissional da área que vai aí também tirar todas as suas dúvidas. Não é isso, Bruno? É isso aí, então já vai compartilhando com o máximo de pessoas que você conhece e não perca esse episódio que está incrível. Então já vamos apresentar o nosso convidado de hoje? Vamos lá. Fica à vontade. Com vocês, Joe Ruas. Seja bem-vindo, Joe. Pessoal, muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui, Diego, Bruno. Obrigado pelo convite aí. E vamos falar aí sobre investimentos, sobre educação financeira, né? Vamos ajudar esse pessoal todo aí, né, a ter uma vida financeira cada vez melhor. É a famosa vida financeira saudável. É isso aí. Todo mundo precisando, ainda mais esse fim de ano, né? É isso aí. Todo mundo fazendo aqueles alvos para 2023. Já com aquela listinha, o que eu não fiz esse ano que eu prometi que eu vou fazer só no ano que vem, né? E aí por aí vai. E como que você se identificou nessa área de finanças, né? Você é especialista em investimentos. Exatamente, em investimentos. Na verdade, cara, assim, a minha história no mundo de investimentos é até recente, vamos dizer assim. Ela é de uns 6 anos para cá. Na verdade, eu sou formado em engenharia elétrica e atuei bastante tempo na área de engenharia elétrica, em algumas empresas diferentes daqui. Mas eu sempre tive um gostinho ali por matemática e por dinheiro mesmo, para administrar finanças, administrar dinheiro. Ajudei um pouco em casa também quando era mais novo. E comecei a estudar, com livros mesmo ali, né? Vários livros, acho que hoje em dia a gente tem muito livro bacana no mercado aí. E comecei com aquele bem conhecido, Pai Rico, Pai Pobre. Pronto, aqui, esse aqui. Ó. Aí, ó. Exatamente. Pai Rico, demais. Pai Pobre. Aí, se vocês não leram ainda, pessoal, é a chance que vocês têm, tá certo? De estar lendo. Um livro que, de fato, eu li ele quando eu tinha ali uns 18, 19 anos e que mudou minha vida, cara, assim, no conceito, na forma de enxergar tanto a carreira profissional quanto o mundo dos investimentos ali também, né? Entender o que é ativo, passivo. Exatamente. Legal. Nossa, mas aos 18 anos, você já tinha esse interesse. Como que era os seus amigos, na escola você aprendeu sobre educação financeira ou foi algo... Porque, inclusive, você falou do livro, esse livro me fala que a escola, ela não ensina isso. Pois a é. gente aprende, Exatamente. né, com a vida. E é uma das coisas que eu acho que eu aprendi do livro que eu trago comigo até hoje, assim. Eu sou um pouco rebelde nessa história de que a escola ela vai trazer pra gente educação básica ali, né? O que todo mundo precisa saber, meio que em comum. E tem muitas coisas na escola depois que você não vai usar. Mas eu acho que ela tem o papel importante de te apresentar as diversas oportunidades e opções que você tem ali. Mas uma delas deveria ser ali, obviamente, aprender sobre educação financeira, porque independente da profissão que você escolher, você vai ter que aprender a lidar com dinheiro. Né? Então, eu acho que o fato de a gente não aprender isso quando é novo faz a gente errar muitas vezes depois como adulto e a gente poderia estar evitando alguns percalços ali, né? Mas então, eu li esse livro quando eu tinha 18 anos, você perguntou, né, como que você teve essa intenção ali de começar a ler. E, na verdade, meu pai gosta muito de ler e ele sempre ficava tentando me incentivar. Então, cada hora ele me dava um tema diferente. Tenta ler esse. E eu não gostava muito, aquela coisa monótona, né? A gente com 18 anos ativo ali. Sim. E até que um dia ele me deu esse livro do Pai Rico, Pai Pobre. Eu falei, opa, isso aqui me interessei. Esse negócio de ganhar dinheiro aqui a longo prazo e tal. E depois disso, eu nunca mais parei de ler livros sobre o assunto, assim. Acho que uma curiosidade para trazer, que eu digo que mudou minha vida de fato, foi que hoje, assim, eu conto os livros, então eu já li 103 livros sobre investimentos e empreendedorismo, que você acaba tendo que entrar nisso também.
E isso vai dando uma bagagem pra gente ali, até que chegou num determinado momento da minha carreira que eu já tinha lido tanto sobre o assunto, já estava gostando e ajudando alguns amigos, que eu falei, peraí, cara, isso aqui acho que é onde de fato eu quero aprender a trabalhar e ir por esse caminho. Ó, que legal. Mas eu já fiquei sabendo aí nos bastidores que antes dessa vida de finanças, você já foi por outros caminhos, né? Da engenharia, do esporte. Como é que foi isso? Já também, né? Assim, meu pai é engenheiro eletricista, então acho que é natural a gente ter o pai ali como, né, uma referência e tal. E eu acabei indo para engenharia elétrica muito por gosto dele também, por ter aquela referência, via a forma como ele trabalhava e gostava. Mas escolhi isso muito novo. Entrei na faculdade com 17 anos, né? Acho que não tinha maturidade certa ainda para ter feito isso. Mas o meu sonho até entrar na faculdade, na verdade, era ser jogador de futebol. Então, joguei futebol a minha vida inteira em diversas escolinhas, depois alguns times da cidade. Cheguei a jogar no Atlético ali 4 meses, um tempinho também. Olha só. Legal. Depois joguei um bocado de tempo também no Vila Nova. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E fui para estudar na escola normal, para ficar na casa de uma família nova, né, desconhecida. Mas lá nos Estados Unidos acaba que você tem uma estrutura de esportes ali, né, que eles valorizam muito isso. E foi onde eu joguei futebol ali também durante uns 6 ou 7 meses, com uma estrutura, vamos dizer assim, profissional da escola. Então gostei muito daquilo ali, voltei depois dos Estados Unidos, joguei em alguns times de futsal aqui. E depois, quando eu já tinha largado futebol, uma vez que eu fui fazer um intercâmbio para a Alemanha, na engenharia, para trabalhar com energia solar, já focado ali na engenharia, um olheiro coreano me viu jogando uma peladinha de final de semana, assim, e ele falou, peraí, você joga muita bola, de onde é que você é? Eu falei, sou brasileiro. Ele falou, vem cá. E aí ele era olheiro mesmo, e na época ele era olheiro do Stuttgart, na Alemanha, onde o Cacau, que era brasileiro, era o camisa 9 da seleção alemã naquela época, e jogava lá no Stuttgart. E ele falou, não, vou te levar para jogar no time do Cacau. E eu fiquei lá jogando também, entrei no Stuttgart no time B primeiro, fiquei jogando uns 2 meses, mas depois, como muita coisa no futebol aí, o cara tava querendo fazer um contrato vitalício comigo, para amarrar para a vida inteira. Nossa. E tudo em alemão, e assim, eu sabia falar alemão, mas não o suficiente para analisar um contrato, né? E acabou que eu falei assim, não, cara, peraí, deixa eu voltar para o meu foco, que é engenharia, e aí foi quando eu larguei o futebol de vez. Mas foram bons momentos, assim, na vida, jogando futebol também. Mas hoje você é melhor na bola ou nas finanças? E aí? Hoje eu tô melhor nas finanças, as bolas já aposentei. Já Bom, aposentou. é uma realização, né? Ah, de fato, cara, acho que tanto ter jogado ali nos Estados Unidos numa estrutura bem profissional que eles têm lá, quanto ter jogado na Alemanha, depois num clube profissional, né? Acho que foi muito legal, por mais que tenha sido um curto período de tempo, mas você vê todo aquele mundão, como é que é e tal. Então, foi bem interessante. Legal. Joe, aqui até no próprio livro, Pai Rico, Pai Pobre, ele ensina que quanto mais cedo você começar a pensar em investir, né, a guardar dinheiro, você pensa dessa forma? Quanto mais cedo você começar a pensar em investimentos, melhor? Com certeza. Quando a gente fala ali de investimentos, né, de você guardar dinheiro, na verdade, o grande lance dos investimentos, quando você está falando disso, é falar sobre juros. E os juros, né, nessa fórmula ali para os juros poder fazer o seu dinheiro render, ela depende muito do tempo, que é a outra variável que a gente tem. Então, claro que a taxa de juros que o seu dinheiro vai render, ela importa muito, né? Mas quando você traz para a realidade, essa taxa de rendimento ali para a grande maioria dos investimentos, ela não é tão variável assim. Então, por mais que você tenha, né, uma bacia de investimentos ali, várias alternativas, mas isso não varia tanto assim de um para o outro. Então, o que você pode fazer realmente que vai ser diferente de outras pessoas é quanto tempo você vai deixar esse dinheiro render. Então, se alguém começa com 20 anos e alguém começa com 30 anos, quando essas duas pessoas tiverem 60 anos de idade, elas forem olhar para o patrimônio delas, a diferença, se elas ficaram investindo durante todo esse tempo, vai ser gritante para quem começou antes ali, né? Então, sem dúvidas, quanto antes você começar, vai ser melhor. E por que você acha que essa cultura de investimentos é nova, assim, vamos dizer, né? As pessoas certeza. começaram Recente, a né? se conscientizar. Agora é o hype do momento, né? Falar investimento. Exatamente. Exatamente, assim, quando eu comecei a estudar mais esse assunto, que eu comecei a aprofundar mais, foi ali por volta de 2016, que coincidentemente foi a época onde a gente teve um boom de influenciadores. Então,
alguns influenciadores bacanas aí, como o Thiago Nigro e a Natália Arcuri. Já até tive a honra aí de estar em algumas lives com eles. Mas eles começaram nessa época, 2016, 2017, um momento que isso ainda era muito novo no mercado, inclusive dentro das redes sociais, né? E eles começaram e foram insistentes, porque quando a gente fala de redes sociais, a gente tem que insistir muito. É muita concorrência, é difícil você ter essa frequência, disciplina correta para você perdurar nisso aí, né? E foi um momento que eu falei assim, opa, aqui tem coisa interessante para a gente começar a estudar. E foi quando eu decidi entrar nesse mundo de vez, para mim e também para poder ajudar as outras pessoas ali, né? Então, no Brasil, hoje a gente tem mais ou menos aí 4,5 milhões de pessoas que estão investindo em bolsa de valores. Agora, se a gente for considerar aí poupança, previdência, esse número cresce. Mas nos Estados Unidos, para vocês terem noção, a gente tem mais ou menos ali 150 milhões de pessoas que têm pelo menos uma ação. Então, é uma questão muito cultural. Nos Estados Unidos, quando você pensa assim, meu filho nasceu, né? Aqui no Brasil, a gente fala, vou fazer uma poupança para quando ele tiver 18 anos eu pagar a faculdade, comprar um carro. Nos Estados Unidos, quando o filho nasce, você fala, vou comprar uma ação para quando ele tiver 18 anos ele poder ter, dependendo até, liberdade financeira ali. Então, essa diferença cultural ela é muito importante e acho que agora está começando a chegar no Brasil, né? Até os jovens ainda... Jovens até que não. Esses dias eu tava conversando com o senhor, ele falou assim, é importante você guardar dinheiro na poupança, deixar lá rendendo. Sim. Mas, por um lado, é interessante. Assim, meu avô também falava isso. Tem esse conceito, principalmente nas pessoas mais velhas, esse conceito muito forte da poupança. Isso. E por que isso? Porque a poupança, de fato, em algum momento ela já rendeu muito. Né? Antes do Plano Real, por exemplo, a gente tinha inflações aqui no Brasil que eram muito altas, né? E a poupança, ela acabava tentando equiparar o seu poder de compra ali, porque ela rendia mais ou menos o equivalente à inflação, só que essa inflação era diária, então você acabava que seu dinheiro todo dia mudava de valor ali, de poder de compra. Então, eles deixavam na poupança porque eles falavam, peraí, o que eu aprendi é que eu tenho que guardar. Aonde que eu vou guardar é outra história. Mas na poupança, pelo menos, estava pagando a inflação, então para eles estava funcionando. Então, tem muita gente mais velha hoje que ainda fala isso, olha, o mais importante não é aonde você vai estar colocando. O mais importante é você guardar. E nesse ponto eu concordo, porque não adianta você saber aonde colocar, onde rende, se você não tiver guardado nada. Então, você não vai sair do lugar. Sim. Né? Então, acho que ir por esse caminho aí é válido também. É aí que entra a questão você falou a questão de guardar dinheiro, mas aí a questão também dos rendimentos da onde você está investindo. Que são várias possibilidades de fundos de investimento para você investir o seu dinheiro. Né? A poupança ela pode render ali, mas tem um outro fundo que rende mais um pouquinho. Exatamente. Mas para quem está começando, é muito, né? Na internet tem muita informação. Então, qual a dica que você dá para quem quer começar a investir, que ainda dá tempo? Legal, pois é. Você até comentou algo importante aí, né? Assim, acho que antigamente a gente tinha um problema da falta de informação. Né? Então, as pessoas simplesmente não sabiam nem que existiam outras possibilidades. Hoje em dia, a gente tem um excesso de informações. Então, eu posso dizer que, assim, pelo menos as pessoas que a gente conversa, assim, muita gente sabe que já tem outras alternativas à poupança. Qual que vai ser a melhor para cada uma delas? De fato, ainda é uma coisa desconhecida pelas pessoas, não tem esse conhecimento. Mas, pelo menos hoje em dia, eu já entendo que a maioria sabe que, poupança não é o único lugar, a gente tem outras opções, né? Então, assim, para quem está começando, né, e está resolvendo sair da poupança, o primeiro passo é você fazer sua reserva de emergência mesmo. E onde é que você vai aplicar essa reserva, né? Que é aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento ali e você tem certeza que ele não vai desvalorizar. Geralmente, a gente recomenda muito o Tesouro Selic, porque é um título do governo, tá? Onde você está emprestando dinheiro para o governo para ele utilizar em obra, né? Obra de infraestrutura e por aí vai. E você vai estar colocando esse dinheiro num lugar que você pode resgatar no mesmo dia, ou talvez no dia seguinte ali. Ele é muito seguro e ele vai te render a taxa Selic, que hoje, só para vocês terem uma noção, a taxa Selic está em 13,75 ao ano. E a poupança rende mais ou menos uns 7%. Né? A poupança não tem imposto, o Tesouro tem um imposto. Mas vamos dizer aí que o Tesouro Selic, quando você tirar o imposto dele, ele vai cair para mais ou menos uns 11,5%, 12%. Então, de 12% ali para 7%, né? Essa diferença ainda fica muito grande. Então, é um primeiro passo. E aí você vai ter também, né, em algumas corretoras, alguns bancos, você vai ter opções ali como CDB de liquidez diária, você vai ter opções de investimento de renda fixa,
que vão render mais do que a poupança, geralmente acompanhando essa taxa Selic, mas que você também pode resgatar a qualquer momento e que rendem todos os dias. Acho que talvez muita gente não saiba, mas a poupança ela não rende todos os dias, né? Ela tem uma espécie de rendimento que a gente chama de mêsversário. Então, se você colocou uma aplicação no dia 30, ela só vai render de fato se você esperar até o próximo dia 30 para resgatar. Entendi. E cada aplicação que você faz é contabilizado aquele dia. Então, se eu fiz uma aplicação no dia 30 e outra no dia 3, quando chegar no outro dia 30, só aquela primeira que eu fiz que vai ter os rendimentos. A do dia 3 eu ainda vou ter que esperar mais um pouquinho. Então, é importante a gente saber essas diferenças, mas, sem dúvidas, o Tesouro e alguns CDBs aí podem ser a porta de entrada. Até nessa questão de investimentos, tem muitas pessoas que ficam com medo de investir o dinheiro, né? Ah, mas esse meu dinheiro vai para onde? Eu sei que muitos começam ali com CDI, LCI, né? Que não tem risco. É até bom perguntar, né? Qual que é a diferença de renda fixa e renda variável? Legal. Alguns exemplos pra gente. Acho que a grande diferença, e as pessoas às vezes confundem pelo nome ali, mas a questão da renda fixa é que você já sabe como vai ser o rendimento do seu investimento desde o início. E não necessariamente que você vai estar recebendo o mesmo valor ali todo mês. Então, a renda é fixa, mas não é o valor nominal dela ali que vai ser necessariamente fixo. E sim a forma como esse dinheiro vai estar rendendo, que vai ser sempre a mesma. Então, dentro da renda fixa, você vai ter algumas opções de formas de rendimento. Você pode estar rendendo um investimento de acordo com a inflação, você pode estar rendendo de acordo com a taxa Selic, você pode estar rendendo de acordo com uma porcentagem do CDI, que está muito próximo da taxa Selic, e você pode ter também já um rendimento que a gente chama de pré-fixado, que é quando esse valor você já sabe exatamente quanto que vai ser, aí sim você sabe o valor nominal. Então esse é o lado da renda fixa, você entender a maneira como vai render. Já na renda variável, diferentemente da renda fixa, onde você está emprestando dinheiro, na renda variável você não está emprestando dinheiro, você está se tornando sócio de algum negócio. Pode ser um negócio imobiliário, pode ser uma empresa de shopping, tem várias formas ali que você pode estar fazendo isso. Mas o fato é que você está se tornando sócio. Né? E assim como qualquer outro empresário, qualquer pessoa que tem uma empresa, a gente não sabe exatamente qual vai ser o nosso rendimento quando a gente abre uma empresa, ou daqui a 6 meses, daqui a 12 meses. Então, quando você está investindo numa ação, né, na renda variável, você vai depender muito de como é que esse negócio vai perpetuar aí, como é que vai gerar receita, para você saber de fato quanto você vai ganhar lá na frente. Então, enquanto um tem mais riscos, porque você está investindo no empreendedorismo, no negócio, e você pode ter uma rentabilidade muito boa, né, ou você pode ter um prejuízo também. No outro lado, que é a renda fixa, você tem segurança, garantia de uma forma de rendimento ali e geralmente você tem uma liquidez mais interessante também. É legal. Eu comecei a investir mais nesses que você falou, o último, renda fixa. Que eu comecei ali a investir no CDI, LCI. Aí eu falei, vou experimentar outras coisas. Aí o legal do aplicativo, até do Banco Inter, que quem não sabe, o Joe também representa o Banco Inter. É isso aí, pessoal. Se você quiser saber algumas dicas sobre finanças, vai lá no canal do Banco Inter, eu lá fico maratonando os vídeos do Joe lá. Procura lá, Inter Invest, tanto nas Exatamente. redes sociais quanto no YouTube, que vocês vão achar lá. É verdade, tem muitas dicas lá importantes, né, de investimento. Eu aplico muito aqueles conteúdos também. E você falou da questão da diversificação da carteira. É interessante você investir, por exemplo, num CDI, no LCI, em renda fixa, variável, ou não? Ou você focar em um investimento específico? Como que você analisa, né, essa performance? Legal. Assim, a gente sempre recomenda, de uma forma geral, né, que as pessoas façam uma diversificação da carteira mesmo. Então, que você tenha mais de um tipo. Agora, é importante a gente saber que, além de mais de um tipo, o que vai mudar, por exemplo, da minha carteira para a sua, muitas vezes a gente pode estar investindo nos mesmos investimentos. Mas o que vai mudar ali é a quantidade de dinheiro, tá, proporcional à sua carteira que cada um vai colocar. Então, se eu tenho R$1.000, pode ser que eu vou botar R$500 em renda variável e 500 em renda fixa. Pode ser que você vai escolher os mesmos ativos que eu, só que você vai colocar R$200 em renda variável e 800 em renda fixa. Então, diversificar é importante, mas para você saber quanto você deve colocar em cada um desses ativos, né, nesses investimentos que você vai escolher, aí a gente tem que levar em consideração principalmente duas coisas, tá? Qual que é o seu objetivo para esse dinheiro?
E aí a gente pode pensar no nosso dinheiro até como pacotinhos de dinheiro ali, né? Então, eu vou separar aqui R$1.000 é para esse objetivo de curto prazo. R$2.000 é para esse outro objetivo aqui de longo prazo. Então, a gente pode pensar aí na questão do prazo e nesse objetivo. E a gente tem que pensar um pouquinho também no perfil da pessoa, que é o que a gente fala assim, cara, quanto de risco eu quero correr? Né? E esse perfil... obviamente ele vai mudar ali, vai ser diferente de acordo com o seu conhecimento sobre o assunto, né? E de acordo também com o seu momento de vida. Eu posso estar iniciando a minha vida, eu posso ter 25 anos, eu não estou pensando em ter família ainda, em ter filhos. Eu posso falar, cara, essa é a hora que eu tenho para arriscar. Eu ainda não tenho tanto dinheiro, mas eu vou botar o que eu tenho aqui, eu quero arriscar um pouquinho mais, entender, e você pode ser mais arrojado. Mas você também pode ser uma pessoa com a mesma idade, que seja mais conservadora, e você pode falar assim, cara, eu já tenho um plano ali para frente, daqui a pouco eu posso precisar desse dinheiro, então eu não quero arriscar tanto. E eu posso ser uma pessoa mais velha, por exemplo, que já tem aí meus 60, 65 anos, já estou com patrimônio construído, e eu não quero mais arriscar tudo que eu construí ao longo da minha vida para aumentar o meu patrimônio. Eu quero simplesmente conservar o meu poder de compra ali. Peraí, eu quero que o que eu já juntei continue se valorizando igual à inflação. Então, a gente sempre tem que levar isso em conta, assim, o perfil, o horizonte, o objetivo, e aí sim, uma vez isso definido, a gente vai levar ali para esses diferentes tipos de investimento que a gente vai ter. Então, vale a pena, às vezes, correr um risco, assim, até para você experimentar, ver se realmente, né, vai ter um benefício ali nesse investimento. Com certeza. Inclusive porque, assim, quando a gente fala de renda fixa, né, a gente tem os ciclos econômicos ali. E agora, por exemplo, é um bom momento da gente estar investindo em renda fixa porque a taxa de juros está alta. Tá? Então, tem oportunidades ali. Mas, enquanto uma renda fixa, né, no momento agora, você vai conseguir talvez ali uns 14%, uns 15% ao ano, no momento que a gente está vivendo agora, a renda variável, muitas vezes, ela pode te proporcionar ganhos maiores do que isso. Mas então, assim, eu já tive, por exemplo, em 2019, a minha carteira de ações rendeu 39% no ano, que foi um rendimento bem considerável. Sim. Mas, depois, em 2020, ela caiu 6%. Né? A gente teve pandemia, um ano complicado, e eu vou te dizer que ela não caiu mais porque estava diversificado. Se eu tivesse, de repente, concentrado em 1, 2 ou 3 ações, eu poderia ter perdido muito mais dinheiro. Sim. Então, é importante a gente ter uma quantidade diferente de ativos ali. E na renda variável vai ter hora que vai ser assim. Tem hora que você vai ganhar muito, tem hora que você vai ganhar pouco, tem hora que você vai perder um pouquinho. Mas a gente sempre diz que investimentos, e acho que é uma coisa importante, né? Investimentos, eles são um fator ali de multiplicação do seu patrimônio. Mas a gente não considera, de uma maneira geral, que investimento seja o seu ganha-pão, vamos dizer assim, né? Não é com investimentos que você ganha o dinheiro do seu dia a dia. Você trabalha, que é a maior forma de você gerar renda, você ganha o seu dinheiro e depois você multiplica e mantém o poder de compra dele com os investimentos. Então, acho que esse é um conceito que muita gente, quando começa, acaba errando e exagerando no risco ali, porque a pessoa acha que ela vai ganhar mais dinheiro investindo do que trabalhando. E aí, quando você inverte o foco, você acaba não indo bem nos investimentos e muitas vezes você não vai bem no seu trabalho também. Então, acho que é um ponto de atenção aí. Legal. Você estava falando sobre riscos, sobre ações, e nesse período de eleição, como que você vê o mercado financeiro, essas, né? Porque quem investe em ação tá o tempo todo publicando, subiu, desceu. Tá? Então, nesse momento tão instável, que a gente não sabe o que vai acontecer, qual que é o seu parâmetro? Influencia, queira ou não influencia, né? Momento de eleição. Total, Sim, né? A gente tem que pensar sempre naquilo que eu falei, assim, do horizonte de tempo. Né? Como vocês falaram, sai muita notícia, hoje caiu, hoje subiu. No curto prazo, independente de eleição, independente do momento que a gente está vivendo, sempre vai ter algum fator ali que vai movimentar com o mercado. Então, ou alguma expectativa de que uma lei vai ser aprovada, expectativa de que uma reforma vai ser aprovada e que o governo está indo bem, isso geralmente puxa as ações para cima. Tá? E isso não só no Brasil, mas às vezes fora do Brasil também, uma boa notícia lá nos Estados Unidos pode ser uma boa notícia para a gente também. Assim como também uma preocupação aqui, um receio de alguma mudança de lei também que possa afetar as empresas, os investimentos, a economia, também pode fazer a bolsa cair. Né? Então, no curto prazo, a bolsa vive muito do que a gente chama ali de ruídos. Eu acho que pode acontecer isso, a bolsa cai. Não aconteceu, a bolsa sobe de novo. Então, no curto prazo fica assim. Mas no longo prazo, tá? Via de regra,
as ações, os preços dela vão seguir ali o aumento de lucro que essa empresa tem. Então, o preço dela vai ser proporcional, vamos dizer assim, à quantidade de lucro que ela está tendo. Então, se o lucro cresce, a empresa também vai se valorizar. Então, voltando ali no ponto das eleições, como você falou, né? As eleições certamente mexem com o mercado no curto prazo, né? É um fator ali que preocupa os investidores, né? Porque traz incertezas. Independente de quem ganhar, você tem incertezas. Seja do ponto de vista de economia, do ponto de vista de educação, no ponto de vista de tributação, que mexe muito com as empresas, você vai ter essa oscilação, tá? Agora, no longo prazo, todo investidor que já esteve no mercado aí há mais tempo, que já viu várias crises e tal, vai ver que a política ela vai servir muito ali para ruídos. Porque no longo prazo o que mexe com o mercado de fato é esse aumento de receita, esse aumento de lucro. Então, um grande investidor, por exemplo, que a gente tem no mercado aí, o Luiz Barsi, é um cara que ele fala assim, cara, ele investe há 40, quase 50 anos. E ele sempre fala isso. Tudo bem, eleições vai mexer aqui um pouco, mas eu não estou preocupado com o que vai acontecer na eleição de agora. Eu estou preocupado em como é que vai estar o lucro da empresa que eu estou investindo daqui a 10 anos. Então, a gente acaba assim, tem que olhar para eleições, a gente tem que entender o plano econômico que vai ter ali, como é que isso vai ser repercutido, mas é uma coisa temporária, né? Porque, de fato, a gente vai ter ou um presidente ou outro. Uhum. E nenhuma empresa vai fechar a porta ou vai abrir a porta porque um foi eleito ou o outro não foi, né? Entendi. Então, a gente segue aí nesse rumo focado sempre nos negócios mesmo. E pensando no futuro. Pensando no futuro. A longo prazo sempre, né? Sempre. Exatamente. Se quer enriquecer, tem que pensar no futuro. Tem que pensar a longo prazo. A longo prazo. E eu costumo dizer muito isso, assim, a gente fala de ações e as pessoas muitas vezes ficam pensando nos códigos ali, nessa movimentação da bolsa. Cheio de gráficos. Cheio de gráfico. O preço estava R$10, passou para R$9,90. Mas isso é só o mercado de leilão de ações. A bolsa é um grande leilão digital de ações, onde você pode entrar lá e fazer uma oferta para qualquer empresa que esteja lá. Mas o que é de fato, né, uma ação? Ela é um pedacinho de um grande negócio. E quando você está numa empresa, vocês, né, já trabalharam em empresas aí também, quando você tem ali uma empresa, se você for hoje trabalhar e você voltar amanhã, você vai falar assim, o que mudou de hoje para ontem? Basicamente nada. Uma empresa não muda muito de um dia para o outro. Mas se você olhar, opa, peraí, como é que era 6 meses atrás? Aí você fala, 6 meses atrás, isso aqui já aconteceu, nós já melhoramos isso aqui também ficou mais legal. E um ano atrás? Ah, não, um ano atrás ainda mudou mais coisa. E 10 anos atrás? Aí você fala, 10 anos atrás isso aqui era mato, né? Era completamente diferente. Então, o crescimento de uma empresa, até as que a gente convive, as que a gente está acostumado, ele acontece no longo prazo. E com ações não é diferente. Para você ter aumento de receita, de lucro, você vai precisar de tempo. E a gente volta lá naquilo que você falou. Se você começa antes, você tem tempo. Se você tem tempo, que é o nosso bem mais precioso, você tem mais chances de conseguir ter sucesso financeiro, vamos dizer assim, né? Que legal. Agora eu quero partir para outro lado, o lado inverso, né? Porque só investe quem tem dinheiro guardado, né? Para investir. Agora o seu lado consultor financeiro. E quem está endividado, será que ainda tem dicas aí para terminar esse ano de 2022 já praticando algumas coisas que pode fazer, né, para a educação financeira e começar 2023 saindo do vermelho? Com certeza, tem demais. E vamos lá, acho que essa pauta é importante pelo seguinte. Cara, hoje a gente tem basicamente aí 75% da população com alguma dívida. Então, às vezes eu falo muito assim de pensamento de bolha, né? Às vezes na sua bolha você não conhece tanta gente que está endividado, então você conhece gente mais, mas fato é que a cada 4 pessoas, 3 hoje têm algum tipo de dívida, né? E muitas vezes em atraso. Então, o brasileiro, pelo fato de ele não ter recebido educação financeira, muitas vezes nem dos pais, nem da escola, ele foi aprendendo sempre batendo cabeça. Então, fiz um financiamento com a taxa muito alta, só vi depois. Peguei um dinheiro emprestado, usei o cheque especial, só vi depois que cobrava juros. Então, a gente vai batendo cabeça para a gente poder aprender, né? E aí eu acho que um grande fator que muda a vida das pessoas, e não vou dizer que é fácil, mas é o que as pessoas têm que pensar primeiro, é que é o seguinte: dinheiro, boa parte sobre dinheiro, é um trabalho mental.
Por mais que às vezes fala assim, mas como assim, John, trabalho mental? Dinheiro é sobre hábito, é sobre a sua saúde mental, como é que você está controlando o seu dinheiro, para que você está usando ele. É sobre disciplina, de você saber falar não. Ah, eu quero isso aqui. Você pode, você precisa, é o momento certo? Ah, não é, então não vou comprar. Eu vou guardar todo mês? Ah, mas eu só consigo guardar R$20. Não importa, guarda os R$20, né? Porque daqui a 10 meses isso viraram R$200. Se você investir, vai virar mais um pouquinho. E você começa assim. Então, eu acho que a gente parte desse princípio de que, primeira coisa, para você sair de uma dívida, claro, você tem que listar todas essas dívidas, entender ali, né, como é que está a sua situação financeira hoje, mas parte muito de uma mudança de hábitos. Ah, cara, eu estou devendo aqui meu aluguel. Peraí, será que você não está morando num lugar que está caro demais para o seu estilo de vida, né, para o seu salário? Então, será que você não tinha que estar morando num lugar um pouco mais barato? E aí você vai entrar em várias alternativas de solução, que aí como consultor financeiro também, né, a gente sempre tem que analisar caso a caso para você falar, cara, o seu problema aqui é que você está gastando dinheiro com lazer demais. O seu outro é porque você escolheu um aluguel, o outro é porque você comprou um carro que não devia. E aí você entra muito no processo cultural e no processo de hábitos. Você falou algo interessante, que você pode começar a investir com pouco, né? Eu vejo aqui alguns investimentos, você pode começar com R$30, R$50, R$100. Então, não é a questão do valor do investimento. É pouquinho, você já pode começar a investir, o seu dinheiro começar a render. Sim, você consegue, já com pouco real, né? Com pouco dinheiro. Você já consegue colocar ali, tem algumas aplicações hoje em dia que com R$1 você já começa a investir. Então, é muito mais sobre... Eu costumo falar muito isso também, assim... No início, não é sobre quanto está rendendo, é sobre quanto você está juntando. Vou dar um exemplozinho rápido aqui. Se você junta, por exemplo, R$200 por mês, né, ao final de um ano deu R$2.400 ali. E aí a pessoa está preocupando. Peraí, mas isso vai render quanto? Será que vai render 10%? Vamos colocar que você já colocou esses R$2.400 no outro ano. Em janeiro você colocou R$2.400 no investimento. Se você deixar ele lá parado, sem aplicar mais nada, você vai ter depois de 10%, R$240, tá? Muitas vezes, se você apertar um pouquinho ali o seu orçamento ao longo do mês, você ganha esses mesmos R$240. Um mês ou 2 meses, você tira um pouquinho mais, você guarda esses mesmos 240. Então, claro que investimento é bom, porque você está fazendo render aquilo que você já tinha juntado. Mas se você quiser fazer mais com aquilo que você já juntou, não vai dar certo. Então, você tem que olhar, são sempre dois lados. Espera aí, deixa eu multiplicar o que eu já guardei e deixa eu fazer um esforço para guardar mais aqui também. Porque no final das contas, você não fica rico de acordo com quanto você ganha, nem de acordo com quanto você gasta. Você fica rico de acordo com quanto você acumula. Então, você pode ganhar R$20.000. Se você gastar 25, você está devendo 5 no final do mês. Eu posso ganhar 5, mas se eu guardar 1.000 no final do mês, sobrou esse dinheirinho e o dinheiro vai rendendo. Então é sempre sobre isso, sobre quanto você acumula, não sobre quanto você ganha ou quanto você gasta. Muito legal. Eu lembrei da Betina. Você lembra? Tem um patrimônio acumulado de não sei quantos milhões. É verdade. Aquilo rendeu, né? Rico é patrimônio acumulado. Patrimônio acumulado. Dinheiro. E tem muita gente que fala isso. Não, peraí, mas eu não consegui juntar dinheiro porque até hoje eu ganho pouco. Peraí, para você mudar o seu padrão de vida, não fica esperando você ganhar 10, 15, 20 mil reais para você mudar o seu padrão de vida, para as coisas melhorarem. Né? O que muda o seu padrão de vida, de fato, é a mudança de patrimônio. Quando você aumenta o patrimônio, e a gente falando de investimentos, esse patrimônio em algum momento vai passar a te dar renda. E essa renda que esse patrimônio está te dando é que, de fato, pode transformar a sua vida. Mas as pessoas acabam sendo imediatistas. Em vez de construir patrimônio, eu vou consumir o que eu quero agora. Toda vez que você está consumindo algo agora, você está deixando de ter algo lá na frente, no futuro. Até aqui no próprio livro Pai Rico e Pai Pobre, ele fala que quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta. O consumismo aumenta, né? Porque ela cria aquela falsa ilusão que, eu tô ganhando mais, eu posso gastar mais. Sim. Só que aí a dívida, né, vai aumentando por conta do padrão que ela acha que ela tem, né? É isso aí. Eu até costumo brincar, para quem tiver uma boa fase profissional aí, tiver, né, acabar de receber uma promoção, por exemplo, eu costumo brincar que o momento da promoção é um dos melhores momentos para você reorganizar a sua vida. Por quê?
Se você estava vivendo com uma quantidade de dinheiro até aquele momento e agora o seu salário aumentou um pouco, cara, se você já vivia com essa quantidade, continua vivendo com essa quantidade, aproveita essa diferença do aumento e começa a juntar dinheiro dali. Entendeu? Depois, quando seu patrimônio aumentar, você vai ter que fazer esforço algum tempo, alguns anos talvez. Mas você vai fazer esforço alguns anos para gerar essa diferença de dinheiro e depois dali para frente a sua vida vai ser sempre diferente, porque você sempre vai ter um dinheiro guardado e um hábito construído. Então, acho que isso muda a vida das pessoas. É tentador, né? Porque o brasileiro, ele ganha mais, então ele vai querer consumir outras coisas que ele não consumia, né? Trocar de carro, Sim, morar num lugar melhor. E o brasileiro, acho que de uma maneira geral, ele ainda faz uma coisa mais errada, que é o seguinte, quando você fica sabendo que você vai receber um dinheirinho, por qualquer que seja, né, a fonte ali, mês que vem eu vou receber um bônus aqui, vou ganhar R$1.000 a mais. O cara já gasta hoje o dinheiro que ele vai receber daqui a 30 dias. Já joga no crédito, já fica ali. E aí fica muito mais complicado, né? O certo seria você estar comprando alguma coisa depois que você já tem aquele dinheiro. E claro que a gente sabe que isso não é a realidade de todo mundo. Às vezes você precisa comprar alguma coisa parcelada. Mas contanto que seja planejado e que em algum momento faça parte dos seus planos também juntar dinheiro, você pode seguir em frente, né? É até interessante sobre financiamento, né? Eu já vi, tem gente que fala uma coisa, ou, por exemplo, que não compensa financiar um veículo ou né, um imóvel. Outro já fala que vale a pena. Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que investimentos, né? Toda vez que a gente está falando de adquirir um patrimônio, a resposta sempre depende. Né? E na internet a gente vê muito assim, a verdade única é essa, a verdade única é aquela. E a minha opinião é que depende. Então, depende de quê? Depende da taxa que você vai estar fazendo um financiamento. Depende de qual que é o preço que aquele imóvel que você está querendo comprar está sendo vendido. Será que é uma pessoa que está muito apertada, está precisando de vender esse imóvel rápido e ela está pedindo abaixo do mercado? Você pode estar comprando bem, né? Ou será que não? Será que você está comprando de um investidor e que o investidor sabe esperar o momento certo para ele vender esse apartamento mais caro? Tudo depende do seu momento de vida. Eu já estou com um filho, eu quero morar nessa cidade, então faz sentido eu fixar meu patrimônio e minha casa aqui. Ou não, eu sou um jovem ainda, eu quero rodar, eu estou desapegado, eu posso ir para outros lugares. Então, quando a gente fala de comprar um imóvel, né, vai muito além do financeiro. A gente tem outras questões que a gente tem que levar em consideração. Agora, se a gente for fazer conta e for para a matemática financeira ali, vai depender muito de... Se eu for investir meu dinheiro, eu vou colocar esse dinheiro aonde e quanto eu vou receber por mês. Então, o exemplo mais usado aí nos podcasts, no mercado, são os fundos imobiliários que pagam rendimentos mensais. Primeira questão é, quanto eu consigo de rendimento nesse fundo imobiliário e por quanto tempo? Hoje em dia, a gente tem fundos que pagam em mais de 1%, mas as pessoas acham que esse 1% vai ser para sempre. Não é. Esse rendimento muda de acordo com o momento de mercado. A gente passou por uma crise na pandemia onde alguns fundos imobiliários ficaram alguns meses, por exemplo, sem pagar dividendo nenhum. Tá? Outro ponto que a gente tem que estar olhando é, se eu fosse alugar essa casa que eu quero, quantos % do valor da casa estaria sendo alugado? Então, só para exemplificar. Eu vou alugar um imóvel para ficar fácil aqui de R$1 milhão. A pessoa está pedindo 5 mil no aluguel, 5 mil no imóvel de 1 milhão, é 0,5% desse 1 milhão todo. Um fundo imobiliário pode te dar 0,7%, 0,8%, 1%. Então, se eu pegasse o mesmo 1 milhão e colocasse no fundo imobiliário, eu poderia estar ganhando hoje R$10 mil, eu pegaria os 10 mil, alugaria essa casa por 5, ainda ficaria com 5. Né? Os rendimentos dos fundos imobiliários, essa taxa pode oscilar de acordo com o momento de mercado e com os anos. Mas esse dinheiro ali, ele está rendendo também e o que você vai ganhando acaba que vai subindo. Só que o imóvel, a gente tem que lembrar que o valor do aluguel também não é fixo. De acordo com o mercado, ele também pode subir e também pode cair. Então, na pandemia, a gente teve um IGPM, se não me engano, de 2020 para 2021, que ele subiu ali mais de 30%. Então, você imagina o seu aluguel, né, o dono do imóvel pedindo um reajuste de quase 30% depois de um ano. Você pagava 2 mil, agora você tem que pagar 2.900. Cara, geralmente você não tem essa mudança de salário para isso ser compatível. Sim. Então, pode apertar a pessoa. E aí vão entrar essas anomalias de mercado ali que a pessoa vai ter que fazer conta. E um outro lado que você tem que olhar também é a taxa de financiamento. Vou comprar um imóvel, qual vai ser essa taxa de financiamento que eu vou
pagar. É uma taxa de 12% ao ano e uma taxa de 6% ao ano. Porque 6% ao ano no financiamento é mais ou menos 0,5% ao mês. Então, eu estou pagando 0,5% nesse financiamento ali, é uma taxa que está sendo bem baratinha, 0,5% ao mês, porque eu posso estar investindo meu dinheiro ganhando 1% ao mês e eu estou pagando 0,5% no financiamento. Então, agora a gente inverteu. Enquanto lá eu tinha um aluguel, né, que eu tinha que pagar 0,5% e eu estava recebendo 1% de dividendos para o aluguel, agora eu posso fazer a mesma coisa no financiamento. Eu estou pagando 0,5% de juros e eu estou recebendo 1% desse dinheiro. E eu posso dizer com convicção que isso dá para fazer, porque foi o que eu fiz em 2021. Eu comprei um imóvel no meio da pandemia, a taxa estava bem baixa de financiamento, estava 6,9%, que era mais ou menos esse meio aí ao mês, e para mim compensava mais comprar o imóvel do que alugar. Hoje, depois já passou aí, né, 2 anos, se for olhar o aluguel do imóvel que eu estou hoje, ele já quase que dobrou de valor. E para mim, no financiamento, na verdade, só foi caindo esse valor. Então, isso depende de muitas coisas. Assim, é difícil a gente falar uma verdade. Isso funciona, isso não funciona. A resposta sempre depende. Não tem uma verdade absoluta, né? Tem que ser sempre observação, análise, a sua realidade também no momento. Sim. E o seu conhecimento, porque no fundo imobiliário você vai ver o seu patrimônio oscilando. Né? Qual o estômago que você tem para ver seu estômago oscilando? Se você é um investidor, você acompanha esse mercado, tal, isso pode fazer sentido para você. Se você é uma pessoa leiga, que ouviu uma dica de um amigo, coloca tudo lá no fundo imobiliário. E aí você vai ficar vendo seu patrimônio oscilando, você pode não ficar confortável. Então, tudo depende ali realmente. E ainda tem o consórcio, né? Ainda tem o consórcio. E o consórcio, assim, a gente tem muito vendedor de consórcio aí no mercado e tal, e muitas pessoas que gostam porque ele tem um pouquinho do fator sorte ali, né? Eu posso começar o consórcio agora e daí a 3, 4 meses eu ser sorteado. E claro, quando você é sorteado, passa a ser um bom negócio. Porque, né, poxa, eu desembolsei só um pouquinho e eu já tenho dinheiro para comprar um bem ali, muitas vezes, um carro, um imóvel, que vale muito. Mas, se você também não for sorteado, você vai ficar pagando isso ali durante bastante tempo, você está desembolsando e sempre tem uma taxa que está sendo cobrada de você ali, né, que é uma taxa administrativa e uma taxa para montar toda essa estrutura do consórcio. E às vezes você vai ficar ali guardando dinheiro, pagando taxa, e você poderia estar guardando e investindo isso por conta própria e depois estar negociando isso lá na hora de comprar esse bem. E para mim o grande ponto que muitas vezes as pessoas não levam em consideração no consórcio é que muitas vezes você está comprando algo via consórcio que você não sabe qual é o preço final que você vai pagar. Por quê? O consórcio, vamos supor que a gente está fazendo um consórcio de um carro. Você vai fazer um consórcio na cooperativa lá e ele vai te falar assim, ó, o valor da carta que você quer de R$50 mil equivale a, por exemplo, 70% de um Palio, tá? Então, ele lastreou a sua carta de consórcio num veículo. Só que à medida que você está pagando, aí você fala assim, a parcela deu R$600 aqui, cabe no bolso. À medida que o Palio vai subindo de preço no mercado, o valor da sua carta também vai subindo e, com isso, o valor da sua parcela também. Então, muitas vezes você se planejou para pagar R$600, isso aconteceu agora na pandemia. Os carros explodiram os preços, isso foi reajustado de 600 para 700, para 800, e aí o cara é pego de calça curta ali, apertado. E por que isso? Porque quando você faz o consórcio, você tem que... todo mundo que está ali, você tem 100 pessoas, elas estão todo mundo dando uma parcela para comprar o carro para um sorteado. E quando começa o consórcio, esse carro custa, por exemplo, R$50 mil. Só que a última pessoa, né, de 100, ela também tem que comprar o mesmo carro, porque ela fez a mesma carta de consórcio. Só que quando chegar a vez dela daqui a 5 anos, esse Palio não custa mais 50 mil. Esse Palio custa 80 mil, por exemplo. E aí, mesmo o cara que foi o primeiro sorteado, ele tem que ajudar a pagar o carro do último, porque é um consórcio, está todo mundo se ajudando. Então, você comprou um carro de 50 mil, você ganhou um de 50 mil que você foi sorteado logo no início, só que você não pagou 50 mil por ele. Você pagou o valor que o último pagou lá, né? Numa média ali de quanto foi o valor de cada carro ao longo desse processo. Mas é sempre para mais? Porque carro sempre desvaloriza, né? O carro velho desvaloriza na maioria dos casos. Entendi. Mas o carro do consórcio geralmente é um carro novo. Então você está subindo no preço de tabela de um carro novo. Entendi. E aí isso vai acompanhar.
Então tem que tomar esse cuidado de você não comprar uma coisa no escuro, que a gente fala. Me programei para pagar R$600, terminei o consórcio pagando 900. Você paga 2 carros. E você poderia estar guardando isso por fora, investindo e depois comprando. E mesmo que você entre num financiamento, tanto de um carro como de uma casa, é sempre importante, que você falou no início, guardar um dinheiro para você dar uma entrada, né? Não entrar ali já vou financiar, sei lá, 30 anos, porque aí os juros vão aumentar, tudo vai ficar mais... Exatamente. Né? É importante. E assim, voltando no financiamento ali, você tem as modalidades de financiamento. Então, quando você vai comprar uma casa, você pode comprar uma casa, né, no modelo Price, que é a forma de pagamento, ou no modelo saque. O saque é aquele que você começa pagando uma parcela mais alta, tá? Os valores dos juros ali vai diminuindo ao longo das parcelas e esse valor vai caindo. Então, você pode começar pagando, por exemplo, R$3.000 e a última parcela ser uma parcela de R$500, de R$400, tá? Isso pode cair. Agora, no modelo Price, você começa pagando um valor e basicamente esse valor vai ser estável ali ao longo do financiamento todo. Então, de novo, você tem que ver o que vai ser melhor para você no valor final de pagamento e o que vai ser melhor para você também dentro da sua situação hoje de parcela. E aí eu acho que vale lembrar também que toda vez que você fala de financiamento, as pessoas ficam com medo, né? Nossa, vou fazer um financiamento de 30 anos. Mas você não precisa de pagar em 30 anos. Você combina agora, 30 anos, porque é o que você dá conta de pagar, mas depois você pode ir amortizando isso aí e pagar em 1 ano, 2 anos, 10 anos, o que você quiser. E se tiver um dinheiro em reserva ali, já vai amortizando as parcelas, né? Vamos dizer, se livrando daquilo ali. Financiamento. E aí é onde a gente entra na história do foco que a gente falou da disciplina. Peraí, se eu já estou devendo apartamento, por que eu estou gastando tanto dinheiro com outras bobagens aqui? Por que eu não foco para finalizar uma coisa, depois eu compro outra, e as pessoas vão se enchendo de parcelas, que é um dos grandes problemas aí do brasileiro. Legal. A gente tem algumas perguntas aqui dos nossos inscritos, mas já a gente, né? Claro, vamos lá. Enquanto ele toma uma aguinha, vamos falar aqui dos patrocinadores, né, Bruno? Mandar um abraço sim. aqui pros nossos patrocinadores, a Ótica São Paulo, onde o segredo comercial não esconde a consciência cristã. Um abraço pro senhor Ailton, para toda a equipe aí da Ótica São Paulo. Lembrando que você que assiste aqui o Albo Podcast tem 10% de desconto na sua primeira compra na Ótica São Paulo, que fica dentro da Galeria do Ouvidor. A Ótica São Paulo só tem uma e fica dentro da Galeria do Ouvidor. Então aproveita aí os 10% de desconto. Quem mais tem 10% de desconto aqui, Bruno, no podcast? Pizza Crack, essa delícia no Buritis, né? O nosso convidado também. Vai comer pizza crack, hein? Vamos lá, já aproveitar aqui, ó. Sabores doces, salgados. Exatamente. Eles entregam aí na sua casa também através do delivery. Então, aproveita quando você pedir por telefone ou na unidade do Buritis, do Pizza Crack. Aproveita esse 10% de desconto. Ó, o Diogo já tá lá mordido ali. Diogo, você vai falar se é bom ou não é, viu? Já aproveitando aqui, pessoal, ó. Delícia. Essa aí é de qual sabor? Rapaz, acho que isso aqui é doce, viu? É doce? Tem Chocolate, eles marcam viu? geralmente aí atrás. Vamos ver se Tem eles vários marcaram sabores hoje. aqui, ó. Eles colocam. Vê essa aí. Nutella. Nutella, hein? Tive sorte, acertei minha preferida aqui. Não. Já foi de Nutella. Muito Então bom. aproveita aí, viu? 10% de desconto no Pizza Crack Buritis, tá bom? isso Lembrando aí. que é na unidade Buritis, então faça uma visita também. Pizza Crack Buritis. Abraço também pro Everton Mestre, nosso parceiro. Sabia que o Everton tá lançando música nova, né? Lançou uma música nova, bem-vindo, Espírito Santo. Tá aí nas plataformas digitais, Spotify, O Everton Deezer. é altas produções, né, Diego? Tá lançando clipe, produção Só trabalho fina. bonito. Você Legal. pode conferir também. Em breve você pode ouvir também, viu? Nas Claro, vamos plataformas lá. digitais. Abraço, Everton, pra você e pra toda a sua família. Vamos aqui pras perguntas, Bruno? Tem umas perguntas Vamos aqui lá. também dos nossos inscritos. Eu vou começar com a primeira, então. Começa aí com a primeira. Bom, se você fosse começar a investir hoje, quais seriam 3 exemplos de ações que você investiria? Legal. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, pessoal. Mas eu acho que é importante, assim, e aí a gente poderia estar falando de ações aqui de uma maneira avulsa, né? 3 empresas que a gente gosta, mas a gente pode estar falando também, pensando aqui numa composição de uma carteira. Se eu fosse fazer 3 ações aqui, né? Então, acho que uma das primeiras ações que eu comprei quando eu comecei, é uma ação que eu tenho até hoje e gosto, é a ação da Porto Seguro. É uma empresa ali, né? O mercado de seguros é um negócio muito interessante. Inclusive, na pandemia, a gente teve um exemplo interessante ali, que é o seguinte. Quando você compra o seu carro ali, você faz um seguro, o seguro, geralmente você paga ele mensal, você tem ali 5 ou 6 parcelas que você vai pagando.
mas não necessariamente você vai utilizar do seguro. Então, o que a seguradora faz? Enquanto esse dinheiro não é necessário para pagar um acidente, né, um reparo, a seguradora vai pegar esse dinheiro e vai ficar investindo. E ele está gerando mais dinheiro para ele com o seu dinheiro que não está sendo utilizado. Se em algum momento você acionar um sinistro, ele vai pegar uma parte disso e vai acionar. Mas claro que a seguradora faz uma continha. Eu tenho 100 mil clientes aqui, qual que é o número de sinistros que eu tenho no ano? Eu tenho aqui 10 mil. Tá bom, então esses 10 mil eu tenho que pagar isso aqui, mas o restante do pessoal eu estou rendendo esse dinheiro e estou embolsando. Então a seguradora tem um negócio interessante porque ela tem uma previsibilidade ali de quanto ela vai receber de acordo com a quantidade que ela tem de clientes e não necessariamente ela vai estar utilizando todo aquele dinheiro. Então o Porto Seguro PSSA3 aí é uma empresa que eu gosto muito e acompanho há muito tempo. Legal. Uma outra empresa que eu acompanho, mas que é uma empresa mais recente e que está no mercado, assim, eu acompanho ela desde antes dela estar no mercado de bolsa de valores, é a Intelbras. Tá? É uma empresa aí do mercado de segurança eletrônica, vende ali câmeras, faz a parte de controle de acesso e também entrou recentemente no mercado de energia solar. Tá? Hoje, mais ou menos 10% da receita dela vem da venda ali de equipamentos para painéis solares e tudo mais. E é uma empresa que praticamente não tem concorrente hoje no Brasil. Os concorrentes que tinham eram concorrentes estrangeiros que não estão conseguindo ficar no mercado, não estão com a tecnologia interessante. A Intelbras tem fábrica aqui, tem software, tem empresas adquiridas e ela entrou no mercado em 2021. E desde então as ações dela já se valorizaram mais de 100% e eu tenho desde o dia do IPO. Então é uma boa empresa ali também. Vocês podem reparar, quando você for num lugar assim, olha para a marca da câmera que tem. Provavelmente vai estar escrito Intelbras. A fechadura, às vezes, que você tem na portaria. Então, é uma empresa que está aí nadando num oceano azul. Legal. É uma empresa que eu gosto muito. E outra empresa também, né, que a gente está sempre acompanhando e que eu já comprei, já passei bons momentos com ela, já passei maus momentos, é a famosa Magalu, né? Todo mundo fala, né? Muita gente já teve Magalu na carteira aí, às vezes as pessoas ficam desacreditadas, ela chegou a subir muito, depois perdeu o valor. Mas eu acho que, como a gente estava falando, na hora que você vai investir numa ação, você tem que lembrar que você está investindo num negócio. E que às vezes tem situações macroeconômicas que vão beneficiar e às vezes tem situações macroeconômicas que vão prejudicar aquela empresa. Magalu, assim como outras, são do varejo. E o varejo, ela queima muito caixa. Ela precisa muito de capital o tempo inteiro. E como ela está vendendo quase que uma commodity, por que uma commodity? Porque a mesma televisão que tem na Magalu também vende na Casa Bahia, também vende nas lojas americanas. Então, você fica muitas vezes brigando por preço, por atendimento, por oferta, né? Por uma exposição melhor de marketing ali. Então, a margem dessas empresas é pequenininha. Se for olhar a margem de Magalu aí, durante muito tempo, foi 2%, 3%. Né? Até hoje, se bobear, está até um pouquinho mais baixa. Então, ela depende de um bom momento da economia, das pessoas estarem com dinheiro para comprar, para que ela consiga melhorar um pouquinho essa margem também. Agora que a gente está com a taxa de juros muito alta, as pessoas estão muito endividadas, estão passando por uma situação mais complicada, naturalmente essas vendas vão cair e o valor da ação vai diminuir. Mas a gente tem as expectativas e a gente sabe que essa taxa de juros não vai ficar alta para sempre. Uma hora ela vai começar a cair. Quando ela começar a cair, ficar mais baixa, a gente começa a reverter isso aí. As pessoas voltam a ter um poder de compra melhor, a empresa consegue pegar mais dinheiro emprestado pagando uma taxa menor, aumenta a margem dela e o negócio começa a engrenar de novo. Então é uma empresa que eu tenho bastante tempo aí na minha carteira também e que eu gosto bastante. Que legal. E essas ações a gente encontra, assim, por exemplo, do Banco Inter? A gente encontra. Lá no Inter, você pode acessar lá o home broker que a gente tem do Inter, né? E você vai só digitar o código dela ali, né? Geralmente, os códigos das ações terminam ou com 3 ou com 4. E você vai encontrar ela ali, digita o código, você já vai ver qual que é o preço de tela que a gente fala, né? Quanto ela está sendo negociada na hora. Você faz a sua oferta de preço ali, quantidade, e você já negocia isso geralmente em alguns segundos ali, e você já vai ser sócio dessa empresa e pode ir aumentando e participar dos lucros e por aí vai. Porque tem ações também que tem um investimento mínimo para você entrar, né, dentro da ação. Então, esse investimento mínimo é até interessante. Ele não é um valor fixo de mercado. O investimento mínimo é qual é o valor mínimo para você comprar uma única cota de uma ação. Então, hoje mais cedo eu olhei lá, por exemplo, o valor de Magalu, estava por volta de R$ 4,40. Então, com R$ 4,40, você consegue comprar uma ação de Magalu. Agora,
é importante ver como as coisas mudaram. Para você comprar uma ação, uma única ação, e não comprar o que a gente chama de lote, que é um lote de 100 unidades, você tem que comprar no que a gente chama de mercado fracionário. Então, você pega o código, por exemplo, o MGLU3, que é o de Magalu, e você coloca um F no final. Então, fica MGLU3F. Aí você pode comprar uma única unidade. Se você não colocar o F, você vai ser obrigado a comprar 100 unidades. Para vocês terem noção, a primeira vez que eu tentei comprar Magalu foi em 2016. E na época, custava cerca de R$250 uma ação de Magalu, tá? 2016, 2017. Para eu comprar um lote de 100, eu precisaria então de R$25.000. Claro que eu não tinha esse dinheiro para colocar numa única ação. Então, eu deveria ter comprado ela no fracionado. Só que eu comecei sozinho em 2016 e eu fui descobrir isso quase em 2018, que se eu colocasse o F, eu poderia ter comprado uma ação. Então, eu perdi 2 anos ali de investimento em Magalu simplesmente porque eu não sabia que eu poderia colocar um F. Nossa. E hoje em dia a informação já é muito mais difundida aí, então aproveitem, pessoal, porque era mais difícil. Hoje em dia está mais fácil já para investir. Mais acessível, né? Foi o que a gente falou no início, é só entrar no YouTube, no canal do Banco Inter mesmo, tem essas informações. Se forem lá na Inter Invest, vai ter muita coisa. Até uma curiosidade, como você chegou lá no Inter, como que o Inter te descobriu? Eu montei a minha consultoria de investimentos, na verdade era para dar um aulão, vamos dizer assim, começava a ajudar alguns amigos, e eu vi que eu tinha alguma facilidade para poder ajudar os meus amigos, explicar um pouquinho ali sobre ações, sobre investimentos. Eu procurei uma pessoa, a Kátia Rafael, um abraço aí para a Kátia, e ela me ajudou a estruturar mais ou menos ali como é que seria esse meu negócio, né? Como é que eu ia montar uma apresentação, de que maneira que eu ia conquistar ali clientes. E eu montei isso ali no finalzinho de 2018, começou a operar no início de 2019, começa naturalmente pelos amigos e tal. E o pulo do gato foi quando eu tomei coragem para falar assim, cara, eu vou começar a falar disso nas minhas redes sociais. Então, eu tinha uma rede social, meu Instagram ali, que era só para amigos e família mesmo. Mas eu acabei tendo uma ideia legal, que foi o seguinte, eu tinha um costume de todo ano, meu aniversário é dia 8 de fevereiro, todo ano eu faço uma festa ali com meus amigos, que é mais ou menos o dia do ano que eu consigo encontrar todo mundo. Então, legal. Tinha uma festinha tradicional ali na casa dos meus pais, meus amigos iam, e era muito bacana. E nesse ano eu tive a ideia de fazer o seguinte, cara, vou lançar o meu negócio no dia do meu aniversário. Meus amigos já vão estar todos lá, eu faço uns cartõezinhos, distribuo e o negócio começa. E dito e feito, meu irmão trabalha com tecnologia, me ajudou um pouquinho a fazer o design ali do cartãozinho, fizemos. E, enfim, montei ali essa consultoria com os aulões ajudando os amigos. E isso foi dando certo, fui divulgando nas redes sociais, fui fazendo meus comentários, o que eu achava nos stories. E isso foi em 2019, quando foi mais ou menos ali em junho, julho de 2020, uma pessoa que já me acompanhava bastante ali nas redes sociais, trabalhava no Inter e falou, cara, tem uma vaga aqui muito bacana para produzir conteúdo de investimentos, que eu acho que pode ser sua cara. Ele me mandou a vaga no LinkedIn, né? E eu acabei tendo interesse, falei, olha, eu posso estar falando, é a mesma coisa que eu falo aqui no meu Instagram, eu posso estar falando ali no Inter, fazer uma parceria ali. E acabei me inscrevendo, e deu certo, eles me contrataram, foi um processo rápido, legal. E eu acabei me descobrindo muito mais ali dentro do Inter ainda. Fomos para começar com uma rede social, com o Twitter, e depois as coisas foram se desenrolando ali. E hoje em dia tenho muito orgulho de estar lá, acho que já são mais de 2 anos aí. Que legal. E o negócio vem produzindo acontecendo. Conteúdo. Exatamente. E nesses 2 anos, muitas experiências, né? Recentemente entrevistando o Thiago Nigro. Conta um pouquinho como é fazer parcerias, né? Natália Arcuri, Ivete Sangalo. Tudo isso graças ao Inter ali realmente, né? São parcerias ali que são feitas dentro do Inter, que são muito bacanas. E são pessoas que são meus ídolos, né? Uhum. Eu comecei muito ali a investir, a entender sobre educação financeira com a Natália Arcuri, com o Gustavo Cerbasi, com algumas dessas pessoas aí que, vamos dizer assim, fundaram esse mercado de influenciadores ali no mercado de investimentos. E um dia que eu fiquei sabendo, por exemplo, que eu ia fazer uma live com a Natália Arcuri, cara, foi preparação, uma semana de preparação, tem que escrever o roteiro, mandar para ela aprovar, ela aprovou, nossa, foi legal, como é que nós vamos fazer? Vamos conversar um pouquinho nos bastidores. Na época foi uma live com ela e com o professor Mira. Legal. E foi muito interessante, foi um dia que a gente pôde falar ali de educação financeira para as pessoas, o básico mesmo.
E dali em diante, de fato, deu uma perspectiva diferente ali para quem estava me acompanhando nas redes sociais, acompanhando também as redes sociais da Interinvest. Foi bacana. E recentemente com o Thiago Nigo, depois a gente teve mais coisas, teve live com o Coen também, fizemos aí um bocado de coisa com o Coen, que é trader, tem uma outra perspectiva de mercado. Mas recentemente falamos também com o Thiago Nigro, né? Deve ter umas 3 ou 4 semanas. E é um cara realmente diferenciado e eu acho que a grande diferença dele ali para os outros investidores, eu acho que está muito mais do que ficar preocupado ali com a rentabilidade, é ele ter a mentalidade correta. Então, acho que esse é o grande diferencial dele. Ele tem a mentalidade de um sócio, a mentalidade de alguém que pensa a longo prazo, e ele é muito humilde, foi sempre muito humilde ali, para não querer esse mercado todo de influenciadores focando só nele. Então, à medida que ele foi conhecendo outras pessoas, né, ele trouxe outras pessoas que podiam agregar valor para ele também, né, e que eles poderiam trocar figurinhas ali, para perto dele. E aí sim ele formou praticamente uma comunidade de influenciadores hoje que estão aí no mercado levando a educação financeira. E poder respirar isso um pouquinho de perto e ouvir um pouco dele ali foi muito legal. Os primos ricos. Os primos ricos, Inclusive, exatamente. Alô, primo! É isso aí. Thiago Nico, queremos você aqui. Vale sonhar. Claro. Não custa, Um né? dia a gente chega lá. Ué, a gente trouxe o Joey Rose. A gente trouxe o Joey. Se a gente trouxe o Joe... É o famoso networking, quem É sabe? isso aí, uma hora chega. Mas tem mais pergunta aqui. A gente até comentou sobre isso no início aqui do podcast. Tá perguntando o seguinte: se você fosse um pequeno investidor, você começaria a investir por quais ativos, né? Renda fixa, fundos imobiliários, ações. O que você indica, assim, de início? O que eu vou investir? Tô com dinheiro aqui guardado ou tô querendo começar a investir? O que eu começo? Legal, eu acho que a gente tem 2 opções ali que são mais conhecidas, vamos dizer assim. Se é seu primeiro investimento, naturalmente você tem que começar de uma coisa mais conservadora, enquanto você está estudando ali depois as coisas com maior risco, como ações e por aí vai. Então, para começar, os próprios CDBs que a gente falou aqui, LCI e os tesouros são uma boa porta de entrada, porque são mais conservadores, mas vão te dar um ganho maior do que a poupança. Agora, tem uma outra forma de você assumir um pouco mais de risco, mas com mais responsabilidade, que é através dos fundos de investimento. Então, quando você está investindo num fundo de investimento, você está tendo ali uma equipe, tá? Que é uma gestora, e eles são especializados naquele tipo de investimento. Então, você pode colocar num fundo de investimento de renda fixa, por exemplo. Ao invés de você ter que selecionar, eu quero esse CDB, aquele LCI, você investe o dinheiro no fundo e o gestor com a equipe dele vão selecionar, vão olhar para o mercado e vão falar, peraí, a melhor oportunidade hoje é essa. Agora a gente tem essa aqui também. Ele monta uma cesta de ativos no fundo e você vai colher os frutos ali desse fundo de investimento. Geralmente tem uma taxa administrativa ali, tá? Que ela pode girar no fundo de renda fixa ali de 0,5% até 1%, talvez 1,5%, algumas mais caras. Mas você vai pagar uma taxinha desse patrimônio, mas para você ter um rendimento ali que vai valer a pena lá na frente. Então você tem que olhar o fundo de renda fixa, ele tem que estar rendendo ali, no mínimo, 100% do CDI ou a taxa Selic para estar valendo. Mas geralmente a gente procura o fundo para que ele renda mais do que isso e faça sentido para a gente. Então, é uma forma de você ter menos risco, porque você tem uma equipe que está te dando toda essa segurança, mas ao mesmo tempo uma forma de você aumentar a sua rentabilidade. Interessante. Vamos anotar tudo aí. Vocês só anotando, né, galera? Dicas preciosas no episódio. Pode perguntar aí, tem mais perguntas aí. Vamos lá. Uma dúvida sobre previdência social. A gente estava até conversando, né, nos bastidores. Pode ser que muita gente não consiga aposentar no futuro. Isso dá muito, né, uma dúvida, né, sobre... Ainda mais hoje em dia, né, depois dos investimentos... Antes parecia que o pessoal só pensava assim, quando eu aposentar, então vou investir na previdência, mas como você vê hoje, né, a previdência em relação a investimentos? Legal, vamos falar aí da previdência social então, né? A previdência social é aquela que você paga o seu INSS, é descontado ali do seu salário, né? Para você poder ter uma aposentadoria lá na frente. Isso é quase que vamos dizer assim, uma poupança forçada que o governo impôs ali dentro das leis trabalhistas e tal, para que as pessoas um dia pudessem parar de trabalhar, receber uma renda e pudessem curtir ali a velhice com mais tranquilidade. O que acontece hoje
é que quando a poupança foi criada, né, isso foi mudando ao longo do tempo, mas o que a gente tem na poupança, na Previdência, é um modelo onde as pessoas mais novas, que estão ativas trabalhando hoje, elas estão pagando, tá, para as pessoas que já se aposentaram terem um salário. E por que era feito dessa maneira? Vocês vão saber aí, conhecer alguém, vão lembrar, mas antigamente as pessoas tinham muito mais filhos. Então era comum você ver uma família que tinha 8 irmãos, 10 irmãos. Então você tinha muita gente nascendo e você não tinha tantas pessoas assim mais velhas, porque as pessoas faleciam mais rápido, né? Elas viviam até os 50, 60, 65 anos. Então quando a pessoa começava a aposentar, daí a pouquinho, né, a vida já estava mudando de plano ali, já estava acabando. Então você tinha muita gente para poder pagar a aposentadoria de poucos. O que foi acontecendo à medida que o tempo foi passando e evoluiu muito nos últimos 50 anos? As famílias não querem mais ter 5, 6, 7, 8 filhos. Então, não sei qual que é o número certinho, mas talvez se você for olhar aí, as famílias devem ter uma média de 1,5 filho, ou alguma coisa assim, né? Então, você tem muito menos gente nascendo. E, em contrapartida, as pessoas estão vivendo muito mais tempo. Então, agora, você vê pessoas aí com alguma frequência vivendo até os 100 anos de idade ou mais. Então, você começa a ter muita gente mais velha, dependendo de aposentadoria, que está usando a aposentadoria por 30, 40 anos, e menos gente nova para estar pagando e bancando essa aposentadoria. Então, o que acontece? Em algum momento, essa conta não vai fechar, porque você tem pouca gente para trabalhar para pagar a aposentadoria de muita gente que está ociosa. Então, esse é um problema que a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque a aposentadoria, ao contrário de que muita gente acha, ela não é uma aposentadoria individual. Você não está guardando dinheiro no INSS hoje para você pegar esse dinheiro que você juntou lá na frente. Ele não está guardado rendendo para você. Ele está sendo utilizado para outras pessoas. Então, se ele está sendo utilizado, significa uma coisa simples. Você não tem garantia de que você vai ter aquele dinheiro lá na frente. Então, em algum momento, a gente vê os governos falando aí de reforma da própria Previdência, a gente aumentou ali um pouco esse tempo, mas a verdade é que nós, que estamos aqui com seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, não temos garantia, tá? Hoje, matematicamente falando, de que a gente vai receber esse dinheiro lá na frente. E aí, por isso que a gente traz a necessidade, então, de, já que você não tem isso garantido, peraí, deixa eu correr pelo outro lado aqui, correr por fora, para eu criar a minha própria previdência individual, onde eu sei que esse dinheiro que eu estou colocando vai ser meu. E aí, tá bom, se eu tiver a previdência social lá na frente, se o governo fizer alguma matemática aí que dê certo, tudo bem, eu tenho isso aqui a lucro e eu tenho a minha previdência privada também. Agora, se eu deixar só por conta do governo, eu posso estar caindo numa furada. Uau. Interessante. Tem muitas perguntas aqui que a gente já praticamente respondeu, né? Porque pergunta se a eleição tem interferido nos preços das ações de algumas estatais, como o Banco do Brasil, Petrobras, e se você acha que é um bom momento para investir nessas empresas. Legal. Bem, naturalmente essas empresas vão ter muito mais oscilação ali com essa questão das eleições, porque são empresas onde o acionista majoritário, que a gente fala, né, o acionista que tem maior participação, é o governo. E o governo tem, por ser o majoritário, ele tem ali um poder de intervenção, que a gente fala, né? Ele pode propor algumas coisas em assembleia, ele pode vetar algumas coisas em assembleia, e ele pode estar utilizando esse dividendo, esse lucro que essas empresas produzem ali, para eles, né, para o próprio governo, ou poderia estar reinvestindo no negócio. Então, toda vez que você tem uma mudança de governo, que você vai mudar alguma lei, vai fazer alguma reforma, essas empresas, os investidores vão ficar ali meio com o pé atrás, porque pode mudar alguma coisa para elas. Então, se eu sou o governo hoje e eu quero usar o dividendo dessa empresa, eu posso pegar o dividendo e colocar no governo. É meu direito, tudo bem. Mas o que é o melhor para a empresa, né? Se eu sou investidor e eu não sou o governo e eu estou investindo no Banco do Brasil, se a empresa puder pegar esse dinheiro de volta, reinvestir nela e gerar mais dinheiro, né? Ou esse dinheiro voltar para o mercado e isso girar, vai fazer mais sentido ali para o Banco do Brasil ou para as empresas estatais. E geralmente tem um outro ponto que a gente fala, que empresas privadas, sem interferência do governo, elas tendem a ter naturalmente um resultado melhor. Por quê? Porque as pessoas que estão nessa empresa privada, elas podem ter uma remuneração melhor pelo desempenho que elas estão tendo. Então, o dono vai querer
ter o maior lucro possível, Sim. porque ele vai ser beneficiado com isso. Os funcionários também, porque ele vai ter ali um bônus, uma PL que vai ser dividida com eles, que vai ser maior. Já na estatal, não necessariamente é dessa forma. Então, o governo pode acabar deixando isso de lado ali e os funcionários podem não ter a mesma motivação. Então, é comum a gente ouvir aí, né, no mercado, a gente fala assim, o serviço prestado aí, né, pelas empresas estaduais ou do governo não tem a mesma qualidade de um serviço privado. Então, acho que parte até da própria filosofia ali de cada empresa. Legal. Entendi. E tem uma pergunta aqui, a gente estava falando do Thiago Nigro, ele lançou um fundo, é isso? Sim. Pelo Banco Inter. E tá todo mundo curioso de saber um pouco mais desse fundo, se vale a pena investir, é uma novidade. O que você pode trazer de novidade sobre esse fundo aí? Legal. Na verdade, é importante aqui que ele lançou esse fundo junto com uma gestora que ele comprou, que é a Grão, né, junto da Mônica ali. E ele colocou esse fundo e colocou para várias corretoras. Não foi só no Inter, ele colocou em vários lugares, mas o Inter é um dos parceiros ali que está distribuindo esse fundo. E o Thiago contou para a gente ali, né? Está aí nas lives, vocês podem procurar lá no canal da Inter Invest mesmo, que ele utiliza, além dessa parceria ali com a Mônica, com o time da Grão, ele utiliza uma estratégia, uma metodologia que é chamada de ARCA. Então, é uma metodologia onde ele divide basicamente a distribuição dos ativos em 4 partes. Ele coloca o dinheiro em ações no Brasil, ações internacionais, o mercado imobiliário e o que ele chama de caixa ali, que é a renda fixa. Então, ele vai distribuindo essa alocação ali. Tem lá exatamente, você pode ver lá depois na lâmina do fundo, quanto que é para cada um desses. Só que, na verdade, é um fundo de fundos que a gente chama. Que é o quê? O fundo dele, ao invés dele escolher uma ação, ou 2, ou 3, ou 4 ações, ele investe em outros fundos que têm as escolhas deles. Então, por exemplo, ele pode ter 5 fundos que investem, cada um desses fundos investem em 20 empresas diferentes. Então, no final das contas, ele tem uma diversificação muito grande. E com isso, ele está diluindo esse risco dele. Então, o que ele está apostando quando você faz essa diversificação, né? Você está apostando que, na média, essas empresas em cada fundo, elas vão ter um bom resultado, que é o que a gente espera do mercado de ações, que são empresas que vão estar vendendo mais, tendo mais receita e mais lucro no longo prazo. Então, ele diversificou isso aí. Mercado imobiliário também, renda fixa para ter caixa, para poder segurar um pouquinho dessa volatilidade. E ele trouxe ali algumas coisas interessantes, como a taxa mesmo desse fundo, que é uma taxa de 0,59%. É uma taxa bem competitiva, bem mais baixa do que a maioria das previdências que a gente tem no mercado ali. E aí, com isso, ele foi criando, então, esses pontos positivos, vamos dizer assim, para oferecer para o mercado para conseguir investimentos. Então, já foi lançado aí no dia 10 de outubro, já conseguiu aí bastante cliente, muita gente que está querendo investir na previdência pensando a longo prazo. Isso aí, é investir com inteligência, né? É isso aí. Muito bom. Com estratégia, de forma pensada. Exatamente. Que legal. Joey Ruas trazendo várias dicas aí para você que quer investir, começar 2023 aí, Bruno, já tendo seus rendimentos. Então, tá acabando, né? Praticamente tá aí, mas é sempre, já pode começar aí, já pensar Depois de nisso. uma aula dessas, agora é praticar. Já utiliza isso aí para fazer o planejamento, para já começar 2023 investindo, né? Com certeza. Legal. O Joey trouxe aí várias novidades aí do mundo, das finanças, dos investimentos, mas a gente agora quer saber sobre ele, né, Bruno? A gente tem uma tag aqui bem interessante. Saindo um Vamos lá, pouquinho vamos lá. dessa parte de finanças, a gente tem uma tag que chama um livro, um filme, uma música. Aí o filme pode ser série também, então você pode indicar, comentar. Primeiro é um livro. Um livro? Bem, acho que sem dúvida, se a pessoa não leu Pai Rico, Pai Pobre, tem que estar ali. Mas eu vou deixar mais uma dica aqui para aqueles que já começaram a investir e tal. Tem um livro que me surpreendeu muito, eu nunca tinha visto nenhuma propaganda dele nem nada. E um dia numa livraria no aeroporto, estava voltando de viagem, estava mais tranquilo, acabei encontrando, vi a capa, gostei e comprei. Chama Crash. Crash é a história da economia. Então vocês podem procurar depois, ele tem várias edições, tem um com a capinha azul, uma com a capinha verde. Até postei esses dias nos meus stories lá também. Mas é um livro que fala da economia desde a época que não existia dinheiro. Que o dinheiro era o escambo, o dinheiro era o
o sal, o dinheiro era um saco de arroz. Então ele explica tudo até a era agora das criptomoedas. Então você vai entendendo muitas vezes como é que as coisas vão se repetindo no mundo ali, no mercado. A mesma coisa que está acontecendo agora, o mesmo movimento já aconteceu há 1000 anos atrás. Então é interessante você achar essas coincidências ali, que isso te ajuda um pouquinho a entender o que vai vir para frente. Que legal. Depois o Joe tem que voltar só para falar de criptomoeda. Na verdade, dá um podcast. Já prepara. Já dá mais um podcast aí. Verdade. Você me lembrou até um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, fala muito sobre isso, né? Já li ele também. Sim. Porque ele mostra coisas do passado, né, que deram certo e traz para uma visão de hoje. Atual. Atual. Tem muitas coisas que são cíclicas, né? São lições que as pessoas aprenderam há muitos anos atrás, mas como você falou, são válidas até hoje. Então é um excelente livro também. Sim. Que legal. Dico também, já. Muito legal. Agora um filme ou uma série? Um filme. Tem vários filmes bons aí, né? Um filme de vamos dizer assim, investimentos que eu gosto. The Big Short, tá? Que é um livro, agora eu me esqueci como é que é a tradução que eles colocam aqui em português. Mas é um filme, inclusive, tem a participaçãozinha do Brad Pitt ali, de alguns outros atores muito famosos ali de Hollywood, mas que é um filme que explica a crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008. Então, é um grande filme ali que tem algumas coisinhas um pouquinho mais complexas que talvez as pessoas tenham que parar e olhar de novo, mas é muito interessante ver como é que o mercado todo entrou meio que numa inércia e as pessoas demoraram a perceber que aquilo não ia dar certo, até que, de fato, teve a quebra ali de um banco e as coisas foram piorando. Então, acho que esse livro aí, para quem gosta de investimentos, é muito legal. E eu acho que filme, né? Um outro filme que eu acho que é muito bacana também é do Benjamin Button. É um filme que eu gosto, não só pela história ali, é um filme mais romântico e tal, mas porque ele traz pra gente a noção e o valor do tempo. Não sei se quem está em casa aí já assistiu, mas é um filme que a vida da pessoa, do personagem principal, ele é o contrário. Ao invés dele nascer e ir envelhecendo, ele já nasce velhinho e ele vai ficando cada vez mais novo. Então, mostra um outro ponto de vista da vida que acho que faz a gente valorizar cada uma das coisas que a gente tem, das coisas que a gente é também. Que bacana. Eu lembrei do Clique. Clique, verdade. Sim, o Clique também é assim. Bem, nesse sentido, assim, de valorizar o tempo, né? Exatamente. E agora, o lado musical, playlist de Joe Ruas. Boa. Cara, eu sou um cara que gosta muito de música animada, assim, e eu sou fã de sertanejo. Isso aí não tem jeito, assim, eu já era fã e a minha esposa hoje, ela é de Goiânia, um beijo pra ela, Mariana, e ali tem muito mais essa cultura do sertanejo também, né? Então, além de eu já ter isso, me casei com ela e tem ali essa questão. Então, Gustavo Lima, hoje em dia, eu já chego lá em casa na Alexa sexta-feira e eu falo com ela, Alexa, sextou, já começa a tocar o Gustavo Lima ali, não tem jeito. Que legal. Então, é um dos ritmos que eu gosto muito aí. Mas você é mineiro, você é aqui de Belo Horizonte. Sou mineiro, sou daqui de BH com a goiana. mesmo. Casei com a goiana, eu conheci ela lá em Florianópolis. Que legal. Então, olha que a gente legal. vai girando aí, mas desse jeito. A sua história é parecida, porque a minha noiva é de Joinville, Santa Catarina. Santa Catarina. E eu conheci ela lá também. Olha só. Nessas idas e vindas, exatamente. A gente acaba conhecendo. Dia 5 agora de novembro eu vou casar, imagina. Bacana demais. Mais um podcast sobre namoro à distância. Ponte aérea. Já vamos ficar sabendo. Muita história pra gente contar sobre isso. Isso aí, pessoal. Mas foi muito legal, né, Bruno? Muito bacana, muito bate-papo. Aprendemos muito também, né? Sempre é muito bom aprender. Bora ficar rico! 2023 promete aí, isso aí, né? Muitos investimentos aí. Mas, Joey, como faz pra te encontrar aí nas redes sociais? Legal. Bem, basicamente eu tô muito forte ali, vamos dizer assim, né? Com bastante presença no Instagram. Então você pode procurar ali por Joe Ruas, tá? Joe é J-O-E, Ruas, _ finanças. Então vai ter ali minhas redes no Instagram de fato, no Twitter estou começando a movimentar um pouquinho ali, e no LinkedIn também eu consigo colocar bastante coisa profissional ali, não só de investimentos, mas eu acho que ajuda muito essa troca de figurinhas. E claro, se você for lá também nas redes da Interinvest, você vai ver um bocado de coisa que eu estou participando também. É o garoto propaganda. Ele está sendo modesto. Mas você colocar lá no YouTube, Inter, o primeiro rosto que aparece é do Joe. Você diz, eu vi ele com a Ivete Sangalo. Pode olhar lá que tem muita coisa boa, sem dúvida.
dúvidas. Que bacana, que bacana. Você falou em livros, eu quero até deixar também que indicar para os nossos inscritos o livro O Segredo da Mente Milionária, que é um livro também muito bom, né? Eu já li também, muito bom mesmo. E também o Pai Rico, Pai Pobre, né, que a gente indicou aqui. Você pode conferir aí também nos links da descrição, a gente vai deixar aí para vocês, tá bom? E aí, Bruno, alguma observação? Só agradecer, né, o nosso convidado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma honra para nós. Acredito que para todo mundo que assistiu também, né, aproveitou várias dicas aí, começar a praticar para começar 2023 com educação financeira, investindo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí, Bruno, Diego, pela oportunidade de estar aqui com vocês, batendo esse papo legal, né, dividindo um pouquinho da história, dessas figurinhas que a gente troca aí pela vida. E desejo sucesso para vocês também aqui, né, no Albo Podcast, que vocês possam aí estar entrevistando muita gente bacana, trazendo muita história legal aí para o mercado, que eu tenho certeza que quem está de casa ali está super curioso e já esperando os próximos episódios. Com certeza. E compartilhem aí, tá bom? Se inscreva, porque esse conteúdo é muito enriquecedor. É isso aí. Literalmente. Né? Já aproveita, já deixa o seu like aí, pessoal. Marca, inscreve no canal, tá certo? E marca o sininho pra você não perder os próximos podcasts aqui dessa turma fera. Aê, valeu. A gente tem que usar ele pra anúncio agora. Não tem nem o que falar, mas... Não é só o Inter que vai anunciar, não. Gente, queremos agradecer demais você que ficou até aqui. Agradecer aos nossos patrocinadores, Ótica São Paulo, Pizza Crack Buritis e Everton Mestre. Obrigado aí por todo mundo que acompanhou o nosso episódio. E aí, Bruno? Até o próximo, né? É isso aí, até a próxima semana. Muito obrigado mais uma vez. Comenta bastante aqui, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. E até a próxima. Até a próxima. Até mais, Valeu. pessoal.